E a balança comercial brasileira registrou um superávit de quase 11 bilhões de dólares em março. Esse foi o maior valor da série histórica iniciada em 1989, a considerar todos os meses do ano. O saldo da balança comercial é formado pelas exportações contra as importações. E para a gente discutir um pouco mais esses números, nós conversamos agora com o economista e sócio fundador da Rota Investimentos, Thiago Veloso. Thiago, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela presença com a gente. Bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite para toda quem está da Jovem Pan. E vamos debater mais sobre esse assunto. Pois é, na sua opinião, Thiago, é um resultado satisfatório, um resultado a ser comemorado? Certamente, assim, até já é uma vitória, né, para o governo Lula. Logicamente, você tem muito pouco impacto das ações do próprio governo, mas certamente é uma coisa para se comemorar para o governo, né? O que eu gosto de falar. A balança comercial é o indicador mais famoso, né, que a gente fala de quando a gente se refere a relações internacionais, né? Todo mundo já teve ouvido falar, provavelmente já teve uma aulinha disso no colégio e sabe que se está entrando mais dinheiro, então o seu fluxo, se a gente está exportando mais, se a gente está vendendo mais, existe um superávit. Ao contrário, a gente estaria em déficit. E para os próximos meses, qual é a tendência, Thiago? O que é que você projeta? Então, para o ano de 2023, esse saldo, apesar da gente ter um aumento histórico, o saldo ele é negativo. A gente acredita que em 2023 esse saldo ele vai estar menor do que o ano de 2022. Assim, alguns dos motivos que levaram talvez esse aumento, né, nos primeiros 3 meses do ano seja um pouco do aumento do minério, muito funcionado pela aceleração do crescimento chinês, né? A China, de novo, estava voltando a comprar, até a China é o nosso maior comprador, então, assim, isso impacta diretamente no nosso balanço comercial. E também outros gatilhos. A gente ainda tem a extensão do conflito guerra-Ucrânia, então, assim, a gente fica muito mais seguro você comprar de países que têm uma distância geográfica e política desse conflito. E nesse sentido, Thiago, com essa ida do presidente Lula, e não só do presidente Lula, uma comitiva que vai à China na semana que vem, a China que é a principal parceira comercial do Brasil, né, como você estava dizendo, você acha que a tendência é que esse fluxo possa ser intensificado? Ainda tem espaço para que essa relação entre Brasil e China seja ampliada e essa visita do presidente Lula e da comitiva de parlamentares que vão acompanhá-lo pode ajudar nesse sentido? Certamente. Talvez o governo petista, até como plataforma de campanha, ele se vangloriava de manter relacionamento internacional em dia, né? Logicamente, hoje, talvez o nosso principal parceiro é a China, então, certamente, até por uma questão de alinhamento político, questão ideológica de própria plataforma política do próprio presidente, certamente isso vai ser intensificado e vai ser visto com bons olhos diante da comitiva e certamente também diante do lado chinês. E quais são os setores, para a gente entender exatamente, Thiago, em que nível se dá essa relação entre Brasil e China? Quais são os setores em que a gente tem maior proximidade? Em que o Brasil depende da China? Em que a China depende do Brasil? Queria que você traçasse um panorama para a gente. Então, a gente exporta muita agricultura, né? Assim, o Brasil ele é um país agrícola e não tem nenhum problema quanto a isso. Pelo contrário, é uma coisa muito boa, né? O nosso agronegócio ele é muito forte, ele é muito moderno. Mas outros itens, por exemplo, talvez um dos itens que mais impulsionou esse aumento percentual foi o aumento do minério. Então, assim, a China está comprando muito minério nosso, que é por estar reacelerando, né? Tá voltando de novo a crescer de uma forma que eles consideram bem alta. Então, assim, de novo, essas exportações de minério, commodities como o petróleo bruto, né? O petróleo que ainda não foi refinado. Então, isso tudo impactou. Esses foram os principais aspectos que deram ao Brasil esse recorde. E em que sentido a gente ainda precisaria aprimorar o nosso relacionamento comercial com o exterior? Thiago, que tipo de medidas serão necessárias para fortalecer esse fluxo?
Assim, certamente a gente aumentar o número de parceiros, né? Assim, a gente é muito dependente da China e, assim, isso é normal. Grande parte dos países do mundo são muito dependentes da China e Estados Unidos, mas talvez num momento onde a gente tem questões geopolíticas muito intensas na região da China, a gente tem ainda o conflito Rússia-Ucrânia, que também impacta negativamente talvez o nosso segundo bloco, o segundo maior bloco, que é parceiro comercial do Brasil, que é a Europa. Né? Então a Europa está na frente dos Estados Unidos, e a Europa está em uma questão geopolítica muito caótica nesse sentido, de fato impacta. Então, assim, talvez o Brasil estender as relações visando outros públicos. A gente teve um crescimento, principalmente da exportação para a Argentina, pegar talvez mais parceiros geograficamente mais próximos e mais distantes desses conflitos internacionais que estão muito em voga no momento. Isso pode ajudar a gente a ter uma previsibilidade nessa questão de balanço comercial. Talvez seja, e é um grande, a gente precisa da previsibilidade para trabalhar de uma forma clara, né? Às vezes não adianta nada a gente bater um recorde se esse recorde ele não fosse ser mostrado nos meses subsequentes. Então, assim, o grande interesse da população é de fato, e o que impacta na população é o que de fato esses recursos, essa venda de produtos, elas vão impactar a nossa economia. E em relação a essa medida que está sendo estudada pelo governo, Thiago, de taxar as empresas do e-commerce, né? Não só chinesas, né? Mas as chinesas respondem hoje por grande parte desse mercado, mas o e-commerce estrangeiro em geral, e em especial as lojas de roupas, né? Da China, que vendem bastante aqui para o Brasil, isso vai ter impacto na balança comercial? Imagino que encarecendo os produtos, o volume de compras possa cair, né? Isso afeta a balança comercial e qual a sua opinião sobre a medida? Certamente impacta, né? É plataforma do governo, né? Esse viés desenvolvimentista da indústria brasileira. Então, quando você taxa mais produtos que vêm de fora, você, em tese, você está com uma política de expansão e de priorizar a indústria nacional. Só que a gente sabe que a indústria nacional ainda está muito aquém, ainda mais a gente veio em período pós-pandemia, então a indústria nacional ainda está se recuperando, então certamente eles não vão conseguir acomodar toda a demanda que é necessária, só que esse aumento no custo, isso vai refletir para a população, que os produtos vão ficar mais caros, então a população vai gastar mais dinheiro para conseguir comprar os produtos que ela já compra. Muito bem, a análise do Thiago Veloso, ele que é economista, sócio fundador da Rota Investimentos. Obrigado, viu, Thiago, pela presença. Boa noite. Obrigado, boa noite.